E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? E aí, vocês estão agora preparados para mais uma videoaula? Vamos lá? Vamos comigo? Nós vamos falar hoje, gente. Vamos falar sobre aquela segunda parte, aquele assunto bem bacana aí que vocês falaram para mim que gostaram. Quando tiveram aula comigo aí ao vivo, nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, Roma Antiga. Gente, Roma é uma das civilizações mais fascinantes das civilizações antigas, tá? Todas elas têm seus prestígios, né? Mas, pelo menos assim, para mim, Roma é um pouco mais diferenciada, digamos assim, tá? Então, um assunto muito bacana. Vamos continuar esse assunto, gente. Vamos continuar. Esse assunto é longo, tá? Esse aí, gente, olha, nós vamos demorar bastante com isso aí. Deve ser aproximadamente aí, gente, umas 6 aulas aí, entre de 4 às 6 aulas aí é que nós vamos ver, tá? Vimos uma já ao vivo, tá? Gravei uma videoaula, vimos uma ao vivo, mas eu vou dar continuidade àquela da videoaula para depois vocês tirem as dúvidas, que nem vocês fizeram da outra vez. Quando vocês tiveram lá comigo ao vivo, aí vocês forem tirar as dúvidas comigo aí. Então vamos lá, vamos mandar ver aí, gente, nesse assunto, uma das civilizações mais fascinantes aí da civilização antiga. Talvez aí a última, né? A última, podemos dizer assim, o que fecha Roma é o que vai fechar aí a história da civilização antiga. Se fecha com Roma, tá bom? Não começa com ela, mas termina com Roma. Então nós vamos ver esse assunto aí, tá? Bem bacana. Chamado Roma, eu vou começar aqui compartilhando com vocês a tela. Vamos lá, então. Vamos continuar da onde eu parei da última vez. Ok. Não foi aqui, professor Rafael. Não foi aqui, foi aqui. Calma que eu já... Todo mundo tá vendo a tela aí? Eu vou clicar aqui. Tá. Beleza. Mas não foi exatamente aqui. Foi aqui. Pronto. Eu me lembro que eu tinha falado aqui para vocês. Os senadores aí. Todo mundo com cara de raiva, né, gente? O que será? Todo mundo parece que tá bravo aí, todo mundo nervoso. Que coisa é essa? Ah, pelo amor de Deus. Você não vê todo mundo sério, claro, né, gente? No Senado, né? Tem que estar todo mundo sério, mas com raiva. Esse aqui vai estar assustado. Esse aqui tá, mas vambora. Então, como eu tinha falado para vocês, né, existia Assembleia por Tribos, que essa Assembleia por Tribos aí, gente, era aquela que elegia os magistrados inferiores e aprovavam leis, que eu já expliquei para vocês na aula passada. O Senado, que dirigia a política interna e externa e controla a atuação dos magistrados. E o Senado, ela propunha, né? Ela propõe leis aí. Aqui, gente, são dois irmãos, Caio Graco e Tibério Graco. Já a gente vai falar vou falar sobre eles aí para vocês, né? As conquistas plebeias. Depois eu vou falar para eles lá na frente. Sobre os irmãos Graco. Os irmãos Graco aí. Então vamos lá. Gente, veja bem, a gente sabe aí, que nós tínhamos falado anteriormente aí nas aulas, que a situação dos plebeus não era nada boa, né? Não era nada agradável. Existiam aí diferenças enormes aí entre os plebeus e entre os plebeus aí e os patrícios, né? A gente viu aí, por exemplo, os plebeus não podiam se casar com patrícios. Olha aí, tá vendo? Os plebeus ainda não tinham cargo de cônsul. Existia prisão, escravidão por dívidas, eles não podiam se candidatar a cargo de cônsul, não podia ter um cônsul, né? Prisão por dívidas, escravidão por dívidas, não podia se casar com patrícios. Era uma série de restrições aí que existia entre os plebeus. Então, a desigualdade social era muito grande. Então, eu coloquei ali para vocês que as desigualdades políticas entre os patrícios e os plebeus geraram inúmeros conflitos, divergências enormes existiam aí, né? Então, a luta dos plebeus por direitos políticos... Cadê aqui? Direitos políticos, que palavra é essa que eu coloquei? Nem eu sei. Ó. As lutas dos plebeus por direitos políticos marcaram... Desculpa, gente. Lá vai eu com minha digitação. Marcaram o período republicano. Pronto. Aqui, desculpa aí, pessoal. Beleza. Então, vamos lá. Aí eu coloquei aqui, né? As lutas dos plebeus por direitos políticos marcaram o período republicano, que nós já falamos aí do período monárquico, né, gente? Já falamos aí do período monárquico, agora está falando do período republicano. Então, essas lutas aí entre plebeus e patrícios aí marcaram o período republicano aí. Vamos lá? Por que será que eu coloquei essa imagem aqui, gente? Esse monte aí. Vamos ver aqui, então. Era porque os plebeus, eles se recusaram a participar do exército. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, gente.
que a gente fala e deixa passar despercebido. Veja bem, gente, ainda na República, muitos plebeus eles acabavam sendo escravos. O que aconteceu era o seguinte, não sei se eu falei para vocês, mas eu vou falar de novo, tá bom? Não sei se eu falei. O que aconteceu era o seguinte, quando existia período de guerra, os plebeus eles eram recrutados às pressas, né? Os plebeus não todos, eles eram recrutados às pressas. E formava-se o exército aí, um exército bem em cima aí, né? Da guerra, bem nas portas da guerra, era formado o exército. O que acontecia? E essas guerras, gente, elas demoravam, naquela época, né, demoravam muito mais anos, né? Porque era mais distante, tinha um período para você ir até o local de batalha, ficavam lá. Então, era muito comum isso. Então, as guerras, quando aconteciam as guerras em Roma, eles passavam muitos anos em guerra. Então, muitas vezes os plebeus, eles eram chamados para as guerras em plena época da colheita. E quando eles eram chamados na época da colheita, as suas terras elas ficavam abandonadas, tá bom? E mesmo eles voltando vitoriosos da guerra, o espólio da guerra, quando Roma seria vencedor, existia o espólio, ou seja, a conquista do tesouro o domínio a posse do tesouro dos povos dominados. Esse espólio ele era dividido ainda nesse período através daqueles que tinham as melhores armas. E obviamente quem tinha as melhores armas eram os patrícios ou eram os plebeus? É claro que eram os patrícios. Então, os patrícios, eles ficavam com a maior parte do espólio. E os plebeus, quando voltavam da guerra, encontravam suas terras aí devastadas, comidas por bichos, pragas, animais aí, destruídas. E eles acabavam pedindo dinheiro fazendo empréstimos com os patrícios, para poder recuperar a terra. Quando não conseguiu recuperar, não conseguiu pagar, acabavam tornando-se escravos. Era uma das queixas muito grandes dos plebeus contra os patrícios. Era uma das lutas que eles tinham aí. E escravizavam um cidadão romano. Tá? Então, o cidadão romano acabava sendo escravos também. Então, acabava virando escravos. Era uma das queixas dos plebeus. Então, Roma, nesse período republicano, não existia ainda um exército permanente. Roma começa a ter um exército permanente no final da República ali, no início do Império, final da República e início do Império, é que ela começa a ter um exército mais forte permanente. Mas o exército na monarquia, ainda na parte da República, ainda era recrutado às pressas. Então, ou seja, dos boicotes que aconteceu entre os plebeus foi justamente esse aí. Eles se refugiaram num monte aí, evitando aí, boicotando aí no exército aí, contra o exército. Então, vejam, em 494 a.C., centenas de plebeus rebelados se retiraram para o Monte Sagrado, esse monte que vocês estão vendo aí, onde está esse pessoal aí em cima, tá bom? O Monte Aventino, e ameaçaram não lutar mais no exército, caso suas reivindicações não fossem atendidas, tá? Então, foi uma das reivindicações que eles fizeram, sem os plebeus, que obviamente os plebeus eles eram a maioria, sem os plebeus lutando numa guerra, eles não tinham como eles vencerem a guerra, tá? Então, foram uma das coisas que os plebeus eles fizeram aí, e acabaram aí boicotando a sua entrada no exército, né? Caso as suas reivindicações não fossem atendidas. E, de certa forma, deu certo, né? Deixa o origami passar aí. Olha aí, vamos lá, que a gente vai falar já dos irmãos Caio Graco aí, que é importante para a CSA de vocês, tá? Tá bom? Então, as inscrições já estão até abertas para a CSA. Não deixe de escrever, não. Tá bom? Não deixe de escrever. Então, ou seja, os plebeus conseguiram, os plebeus conquistaram o direito, conseguiram não. Deixa eu apagar essa palavrinha aqui. Desculpa, gente, é erro de digitação, tá? Erro de digitação. Vamos lá? Ok. Então, os plebeus conquistaram o direito de eleger seus próprios magistrados, o tribuno da plebe. Né? Poder de veto, podia suspender atos dos magistrados ou das decisões do Senado que se considerasse contrárias aos seus interesses. Então, aí foram das conquistas dos plebeus, né? Conquistaram o direito de eleger seus próprios magistrados, né? Que ia no tribuno da plebe, que ele defendia seus direitos, e o poder de veto também, ou seja, nesse poder de veto ele podia suspender atos dos magistrados ou das decisões do Senado considerados hostis aos interesses dos próprios plebeus. É assim que eles vão andando aí, vão conquistando seus direitos. Os plebeus vão conquistando seus espaços. Até porque, gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês.
A gente não encontra isso aqui que eu vou falar no livro didático, não. E nem coloquei isso no slide. Gente, veja bem, o problema dos plebeus que aconteceram é o seguinte. Existiam plebeus que ficavam ricos, tá? E não deixavam de ser plebeus, mas eram ricos, endinheirados. O problema, gente, era que o que era muito comum em Roma era quando os plebeus conseguiram os magistrados, depois lá na frente nós vamos ver que eles conseguiram o direito de eleger um cônsul plebeu para defender os seus direitos. Esses caras, quando enriqueciam com o Senado, como magistrado, automaticamente eles abandonavam as causas dos plebeus e só se interessavam pelos seus próprios interesses. Não muito diferente quando a gente elege um político hoje aqui no Brasil. Né? Não muito diferente, né? A gente vê às vezes o cara sair do nada junto com a gente, bem pobrezinho, e depois quando chega lá na Câmara de Deputados, no Senado, ou simplesmente como vereador, abandona tudo que ele tinha, abandona suas origens. Cara, a gente vê até no emprego, gente, quando um ganha mais do que o outro, ganha um pouquinho mais do que o outro, já começa a desprezar o outro. Não é assim, gente, que acontece? Às vezes o cara ganha um pouco mais aí. Acaba aí, excluindo o outro, o colega. No quartel também acontece isso. Às vezes o camarada, os dois são soldados ali, tal. Quando o cara passa para cabo, ou então consegue um sargento, outro consegue ser oficial de tenente, já exclui o outro. Agora, imagina você. Imagina, estou dizendo que é sempre assim, mas estou dizendo que isso acontece, tá, gente? Estou dizendo que isso acontece. Agora imagina o camarada ascendeu de um plebeu, ascende agora para um cônsul. Tu acha que ele vai ficar preocupado com as coisas plebeus? É claro que não eram todos, gente, mas a maioria era assim. A maioria. Então essa coisa de desigualdade social, desigualdade econômica, isso existe desde a Idade Antiga. Tá bom? O cara tinha poder, tinha dinheiro, é isso que diz a frase. Quer conhecer o homem? Dê poder e dinheiro a ele. Que você vai conhecer. Ele começa a desprezar o outro que é da sua própria classe. Não todos, não estou generalizando não, tá, gente? Não todos. Ah, o professor Rafael está generalizando na videoaula. Não, não são todas as pessoas, mas grande parte é assim. Tá? Então isso já vem desde a Idade Antiga, como você pode ver. Eu não coloquei isso no slide não, tá? Porque eu coloco no slide o essencial para tu fazer tua prova, para tu fazer teu SSA aí. Por isso que eu coloco somente as partes mais importantes para você poder copiar aí. Mas as coisas não tem como eu colocar. Se tivesse, talvez a gente tivesse. Na aula ao vivo eu ainda discuto isso com vocês, mas aqui na videoaula é só mais como para você entender que isso aconteceu em Roma. Tá bom? Não pense. Claro que você vai ver, professor Tibério Graco, Caio Graco, claro, lutaram sim. Mas não era sempre assim. Tá? A exclusão, ela sempre continuava. A exclusão sempre continuava. Então, quando o cara acendia aí. Aí a gente vê mais uma vez, eu coloco para vocês uma imagem aí do fórum, linda imagem, né, gente? Um dia eu vou aí, tá? Um dia eu irei aí, se Deus assim me permitir. Se o Senhor Jesus me permitir, eu irei aí. Eu acredito muito que eu vou. Vou mesmo. Se Deus permitir, eu vou. Então, coloca aqui, vamos lá. Deixa eu sair da frente aqui. Nós vamos ver as conquistas dos plebeus agora. Né? Isso aqui é importante para vocês também, tá, gente? Né? Os pobres também conseguem as coisas através de muita luta. Então, não pense com que os pobres conseguiram, as classes mais baixas conseguem até hoje. Não foi porque os ricos e poderosos olharam. E também a gente pode ver o pobre como bonzinho e o rico como ruim. Tem rico que é ruim, tem pobre que é ruim. Tem rico que é bom e tem pobre que é bom. É assim. Depende da pessoa. Não é a classe social que define quem é bom e quem é ruim. Eu não acredito nisso. Que a classe social define quem é bom e quem é ruim. Não, não acredito. Estou dizendo que muitas coisas que as populações mais carentes conseguiram sempre foi através de muita luta. Não foi nada dado de mão beijada, não. Tá? Não foi dado de mão beijada, não. Os pobres eles conquistam as coisas através de lutas. Nós só conseguimos as coisas assim. E na história isso não é uma exceção. Então, veja, conseguiram também a publicação da Lei das 12 Tábuas. Tá? Essa Lei das 12 Tábuas aí, gente, essas leis aí, elas foram espalhadas aí, que isso ficava só de forma oral, depois que os plebeus eles conseguiram a Lei das 12 Tábuas, né, que tinham seus direitos, isso ficou sendo espalhado lá no Senado e no Fórum Romano. Foi espalhado para que todo mundo pudesse ver aquilo agora escrito e olhar aquilo ali e ver escrito. O que era só de forma oral, agora isso era lembrado ali, espalhado até pelo Fórum Romano, tá, gente? Isso era espalhado aí. Conseguiram também a publicação da Lei das 12 Tábuas, que assegurava a igualdade jurídica entre patrícios e plebeus, gravadas em placas de bronze e expostas no fórum. Tá? Eram expostas aí, os direitos aí, né? De cada um. É como a gente vê hoje, tá, gente? A gente chega em algum local, vê alguma lei, essa lei é assim, chega num local público, tem uma lei, então sempre tem uma lei ali, né? Aqui, direito de casamento, né? Direito de casamento ali. Como é que se chamava aí essa? Deixa eu me colocar mais para cá. A lei da Canuleia. A lei da Canuleia, que permitia o casamento agora entre patrícios e plebeus, que foi aprovada em
445 a.C. Oxi, me tirei daqui. Desculpa, gente. Desculpa. Que foi aprovada em 445 a.C., né? Deixa eu sair da frente aqui da moça. Vou ter que ficar mudando aí meu rosto. para lá e para cá. Então, a lei da Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, que foi aprovada em 445 a.C., que eu já tinha falado para vocês aí no slide anterior. Dessas uniões se originou uma nova aristocracia, a dos nobilitas, né? Então, aqui, gente, ó, existe um jogo de interesse também, tá? Deixa eu explicar para vocês aqui. Não era só porque como é que eles conseguiram isso e de repente eles conseguiram casar. O que aconteceu era o seguinte: existiam plebeus que enriqueceram e existiam também patrícios que empobreceram. Então, o que acontecia? O patrício ele tinha muito status social, coisa que os plebeus não tinham status social. Então, eles faziam união. Algum patrício empobrecido, eles aprovaram essa lei, os patrícios também aceitaram essa lei, porque, como era proibido o casamento, agora não era mais. Eles, claro que não era, a grande maioria das vezes era um patrício empobrecido que casava com um plebeu enriquecido. Em Roma, a maioria das vezes era assim. Tá? Não era sempre assim, mas era a maioria das vezes. Enquanto os patrícios eram ricos e os plebeus eram pobres, era proibido o casamento. A partir do momento em que os plebeus eles começaram a ascender e começaram a também enriquecer, automaticamente o casamento era um jogo de união, né? O plebeu ia ter um status porque casou com o patrício, a plebeia, né? Conseguiu o status porque casou com o patrício, e o patrício empobrecido, ou que estava empobrecendo, iria ter a garantia da sua riqueza, casando-se aí com o plebeu enriquecido. Mas a lei não estava escrito, era só para plebeu enriquecido. Não. Mas na prática era dessa forma, grande maioria das vezes, que acontecia. Era um jogo de interesses aí de ambas as partes, tá? Que era proibido, agora não passou a ser mais, não era mais proibido. Tá? Então, dessas uniões se originou uma nova aristocracia, a dos nobilitas, os notáveis, que eram pessoas aí que decidiam dessa união entre patrícios e plebeus. Então, você pode ver que assim, nós falamos aí que existiam as classes sociais, né? Nós falamos aí logo no início da monarquia, onde tinha ali eram patrícios, plebeus, clientes e escravos. Agora nós já vamos ver aí, a partir de 445 a.C., com a lei da Canuleia, que existe uma outra classe, a classe nobilitas, a classe dos nobilitas, ou a classe dos notáveis, que eram descendentes aí, ou seja, ou formava-se essa classe agora, né, dessas uniões aí, descendentes não, eles passavam a ser agora, o patrício e o plebeu junto, passava a ser agora os notáveis, né, a classe dos nobilitas aí, tá bem? Então, vamos lá. Olha que imagem bonita, eu acho legal esses efeitos que eu faço. Acho legal, fica bonito o slide. Fica bonito. Então, tem a lei Licínia, né, que foi aprovada em 367 a.C., o direito dos plebeus de participar do consulado, que também regulamentou a exploração das terras públicas, né, porque existiam muitos... Então, agora do consulado, como eu falei, agora poderiam eleger um cônsul plebeu, tá? Que lembre-se que na República eram 2 cônsules, também que também regulamentou a exploração das terras públicas, ou seja, eles agora iam ter mais direitos a acesso às terras, era para regulamentar essas terras públicas aí, não ia ficar somente agora concentrada nas mãos dos patrícios, tá, gente? Então, a lei Licínia, a lei da Canuleia, são lei das 12 tábuas, são tudo coisa aí que vocês vão ter que memorizar aí, lembrar, tá? Tá bom? Essas leis aí. Então, isso tudo faz parte das conquistas dos plebeus, né? Onde eles agora pode ter um cônsul, tudo é claro, gente. Professor, o senhor quer dizer que isso não adiantou nada? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os plebeus começaram a conquistar espaços, tá bom? Mesmo aquele que ascendeu e esqueceu a sua origem, mostra um plebeu que ascendeu, um plebeu que chegou na coisa que não existia. Então, ou seja, os plebeus eles passam a ser agora mais romanos de direito e de fato, tá bom? Passam a ser mais romanos de fato, né? Porque de direito eram, mas tornavam-se até escravos. Agora passam a ser mais romanos de fato e de direito, né? Os plebeus agora. Eu acho legal essa imagem aí, legal esses efeitos que eu faço. Eu acho bonito. A lei da Poetélia, né? Papíria, aprovada em 326 ali antes de Cristo, que abolia a escravidão por dívidas, tá? Era mais uma lei aí que eu falei para vocês que essa lei da escravidão por dívidas, que era uma das maiores queixas dos plebeus contra os patrícios, né? Como eu já falei para vocês, principalmente naquela época de guerra, onde os plebeus eles iam para a guerra e acabavam tendo suas terras devastadas, abandonadas em plena colheita, voltavam, as terras estavam destruídas, tinham que fazer empréstimos com os patrícios, muitas não conseguiam pagar empréstimos ou vendiam um filho ou acabavam se vendendo ali
como escravos, né, para pagar suas dívidas, né? Ele passava a ser o pagamento, né? A escravidão passava a ser um pagamento. Então, lembre-se que na idade, principalmente na época da Roma monárquica, né? A escravidão não tinha tanta importância. Ela começa a ter importância aí no final aí da República, aí, principalmente no Império, que no Império a escravidão passa a ser o combustível de Roma. E Roma ela deixa de existir também por conta da falta de escravos. Ela começa a entrar em crise no século III ali, depois de Cristo, né, gente? Claro. Então, veja, os conflitos entre patrões e plebeus teve início o processo de expansão territorial romana. Então, na República, foi o processo de expansão territorial romana, como também foi marcada pelas lutas entre os patrícios e os plebeus. É uma coisa que você não pode esquecer. Você não pode esquecer. O período republicano foi marcado pelas lutas entre patrícios e plebeus e a expansão de Roma, territorial de Roma, né? Então foi assim aí que aconteceu. Aí eu mostro para vocês aí uma imagem dos soldados romanos aí. Eu, gente, particularmente, quem me ensinou a gostar de filme romano foi uma tia minha, chamada tia Márcia. Um beijo, tia Márcia, para a senhora. Minha tia Márcia, né, que me ensinou a gostar desse assunto de Roma, antiga, antiguidade. Eu aprendi isso com a minha família. Gostar de história, eu aprendi com a minha família. Embora eu sou o segundo professor de história da família. Aí, vocês querem lá saber disso para quê? Aqui, vambora, pessoal, vambora. Aí eu mostro mais uma vez, né, a máquina de guerra romana, os romanos aí lançando. Você pode ver que uma infantaria aí, uma artilharia com aqui atrás, né? Uma artilharia aqui. Então, a República é imperialista. Então, já pode ver que a República ela começa a mudar, né? Gente, veja bem. Eu coloquei aqui que a República, eu coloquei esse ponto aqui para você copiar mesmo, que a República Romana, no início das suas conquistas, o seu propósito, na verdade, era proteger as suas fronteiras de invasão de povos vizinhos. Roma ela tinha esse princípio. As guerras, na verdade, romanas, que Roma começou a travar, muitas e muitas guerras, vamos ver que Roma, as guerras também ajudou muito tanto as guerras como a falta dela aí, teve seus efeitos em Roma, tá? Teve seus efeitos. Alguns positivos, outros negativos. Mas a República Imperialista Romana, quando Roma ela começa a se expandir aí, gente, as guerras no início, ela tinha aumentar seu território para obter terras para a agricultura e para o pastoreio, e também proteger as suas fronteiras. Esse era o motivo principal aí das guerras romanas, tá bom? Esse era um dos principais motivos. Sendo que, posteriormente a isso, pouco depois disso aí, depois dessas guerras de conquistas aí de Roma ela começou a tomar gosto pela guerra. E ela começou a gostar do espólio da guerra, do poder, da dominação e dos benefícios. Roma enriqueceu muito com essas guerras romanas, com esse aumento do seu território. Então, essa sede por territórios aguçou um sentimento imperialista, de formar um império romano, o que no início não era assim. Isso foi passando com o tempo. Os romanos aí começaram a ter o gosto pelo espólio, metais preciosos, coisa que no início era para ter mais terras e proteger as suas fronteiras, passa a ser agora o objetivo: dominar, dominar, dominar. Tanto é que Roma foi o maior império da Idade Antiga. Gente, Roma alcançou dimensões fenomenais, tá bom? Até ali na Inglaterra, os romanos chegaram, tá bom? Na França, na Inglaterra ali, na Ásia, chegaram ali os romanos, tá? Então, para você ver, foi um império realmente muito grande aí, tá bom? Então, vamos lá. A expansão. Aqui, gente, eu coloquei o mapa, pronto, para você ver aqui o Império Romano. Roma, como eu falei para vocês no início, como vocês sabem aí, quem assiste aula comigo aí, você que é meu aluno, assiste aula comigo, sabe, eu gosto muito de mapa, eu gosto muito de desenhar mapa ali, ó. Aqui, ó, você pode ver o tamanho do Império Romano, ó. Roma era somente isso aqui, ó. Depois da conquista da Península Itálica, ainda não é nesse período, não. E ela chega aqui, ó, ao norte da África, Egito, Palestina, Turquia, né? Ásia Menor ali. Então, você veja ali, ó, perto da Mesopotâmia. Então, você pode ver que Roma, o Império Romano, ele foi realmente muito... Para você administrar tudo isso, você pode ver que o Mar Mediterrâneo acabou se tornando aí, depois das Guerras Púnicas, né? Que nós vamos falar sobre isso já já, ou agora na próxima videoaula. Você pode ver que após as Guerras Púnicas aí, Roma aí virou o Mar Mediterrâneo virou um lago romano. Olha aí, tá vendo? Então você pode ver aí o Império Romano, como era só, Roma era só isso aqui, ó. Olha o que o Império Romano chegou a ter, um império realmente fenomenal, chegando ali até, ó, dominando ali
a Bélgica, né? Olha lá, a parte da Alemanha. Então, a expansão militar se tornou uma fonte de riquezas em metais preciosos e escravos, como eu falei para vocês. Quanto mais Roma dominava, mais aguçava o apetite para dominar outros países. Então, em 5 séculos de guerras, a dominação romana se estendeu a boa parte da Europa, Ásia e da África. Olha aqui, ó. Europa, Ásia e África. Só não chegou na América porque não tinha como. Porque não tinha como, né, gente? Era um continente desconhecido ainda para essa época, né? Então você pode ver, ó, Europa, Ásia, aqui na Turquia, na Palestina, e Ásia, e África, o norte da África toda aqui, ó, e aqui no Egito também, tá? Vamos passar aqui então. Olha lá, então. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, no século 4 e 3 antes de Cristo, é bom que você diga isso, Roma enviou suas legiões para o norte contra os etruscos, tá bom? Enviou ao norte contra os etruscos aqui na Estúria aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Etrúria. E para o sul da península contra os samanitas. Então, aqui é o sul. Deixa eu ver. Saminia, aqui. E algumas cidades da Magna Grécia, que não dá pra gente ver aqui, né, gente? Não dá pra gente ver, não dá pra colocar todos. Então você pode ver que Roma, ela, ao norte, né, contra os etruscos ali. Ao sul, a gente vê contra os samanitas. E ali na Magna Grécia também, tá certo? Então você pode ver como Roma ela começou a mandar vários e vários exércitos. Só que desses conflitos aí, gente, de Roma expandindo aí, que Roma era só a Península Itálica, essa bota aqui, Roma agora vai encontrar um adversário, gente, extremamente difícil de lutar, extremamente difícil de se combater, que era um expert no mar. Quem era? Quem você acha que era? Um inimigo, um rival de Roma que é excelentes navegadores. Vamos lembrar aí. Quem eram os excelentes navegadores da Idade Antiga? Que eu ensinei para vocês. Quem era? Você se lembra? Lembrou, né? Uns aí já sei que lembraram. Os fenícios. Os fenícios, eles fundaram uma colônia. Eu até falei quando eu estava gravando essa videoaula para vocês. Os fenícios, eles fundaram uma colônia no norte da África, que era chamada de os cartagineses, que eram chamados pelos romanos de púnicos. Os cartagineses, ali no norte da África, era uma colônia fenícia. Os fenícios eram os grandes navegadores da Idade Antiga, não eram os romanos. Os grandes navegadores da Idade Antiga, gente, eram os fenícios, que eu já expliquei isso aí para vocês. Eram os fenícios. E existia uma colônia, essa guerra aqui, principalmente ao sul, contra os samnitas aqui, Roma, essa parte aqui, ó, que você pode ver da Sicília, uma parte da Sicília aqui, era uma colônia dos cartagineses. Os cartagineses que eram uma colônia fundada dos fenícios. E eles herdaram dos fenícios essa habilidade, essa arte de navegar muito bem. Eles herdaram aí e deu muito trabalho para Roma, onde houve aí 3 grandes guerras, que foram chamadas de guerras púnicas. Os romanos contra os cartagineses. Vamos lá, vou mostrar para você. Olha aí, então. Aí, gente, você pode ver uma imagem de batalha naval da época, tá bom? Eu tirei essa imagem aí. Eu não sei se é exatamente desse filme. Eu quis pegar de um filme chamado Ben-Hur, tá bom? Um filme muito bacana, muito interessante. Mas eu gosto do Ben-Hur antigo, que era da década de 70, com um ator chamado Charleston Heston. Eu gosto de Ben-Hur. Os outros também são muito bons. Mas como eu gosto muito de coisa antiga, então assisti o filme Ben-Hur. Assiste o filme Ben-Hur, que é muito bom para você entender sobre o Império Romano, né? Eu tirei ali. E também sobre Roma, né? E também sobre a queda do Império Romano. Também é um filme muito bacana. Olha lá. Então, no sul, os romanos entraram em confronto com os cartagineses, que controlavam parte da Sicília. Deixa eu ver se eu coloquei uma para a Sicília. Então, ou seja, a rivalidade entre cartagineses e romanos ficou conhecido como guerras púnicas. Era porque os romanos chamavam eles de púnicos, de fenícios. Não, aqui. Não tem não slide aqui não? Outro? Não, acho que não. Não, né? Então aqui as batalhas navais da época, então você pode ver que existia eles acabavam remando aí, né? Remando bastante aí. Então. Aqui, ó, batalha também naval aí das chamadas guerras púnicas. Olha aí, navios romanos aí batalhando. Aqui, gente, pronto. Aqui diz que tinha um mapa.
Aqui, ó. Parte da Sicília, que fica aqui, ó. Mas eu queria mostrar, na verdade, isso aqui era outra coisa que eu vou explicar agora para vocês. As ilhas que Roma conquistou a partir das Guerras Púnicas. Então vamos lá. A primeira Guerra Púnica foi 264 a 241 a.C. O conflito foi vencido pelos romanos. Por que eu coloquei toda essa imagem aqui, gente? Essa imagem aqui porque essa guerra trouxe uma novidade para a Idade Antiga. Essa guerra ela foi travada quase toda no mar. Então a primeira Guerra Púnica, que foi de 264 a 241 a.C., trouxe uma novidade para os romanos e para toda a civilização antiga. Por quê? Essa guerra ela foi travada no mar. Por quê? Essa luta contra... na verdade, essa primeira Guerra Púnica ela começa com uma intervenção. Porque é assim, professor Rafael. O professor Rafael sai falando e não explica direito. Por que aconteceu essa Guerra Púnica? Por que aconteceram essas guerras aí? Essa primeira Guerra Púnica, gente, ela acontece com uma intervenção romana numa colônia dos cartagineses aqui na Sicília. Tá? Então acontece uma intervenção romana ali e os romanos acabaram vencendo. E essa primeira guerra, como eu disse, foi uma guerra de novidades, porque foi travada no mar e foi vencida pelos romanos, acabaram vencendo. Mas os romanos só venceram porque tiveram a ajuda dos gregos, que também eram hábeis aí em navios, tá? Tinham muito contato aí com os cartagineses, então tiveram ajuda aí dos romanos. Então essa primeira guerra púnica que demorou de 264 a 241 a.C., demorou muito tempo, né? A maioria do combate foi travado no mar. Foi uma novidade. A maioria desse combate foi travado no mar. Foi travado no mar contra os cartagineses. Então, ou seja, aconteceu por uma intervenção romana nessa ilha ali da Sicília. Então, foi travada essa guerra aí. Então, quando acabou a guerra, né, que os romanos só venceram a guerra porque tiveram a ajuda dos gregos ali, copiando os navios ali dos cartagineses. Então, Cartago foi obrigada a pagar uma pesada indenização, reconhecendo o domínio romano sobre as ilhas da Sicília, Córcega e Sardenha. Eu coloquei outra imagem aqui também. Não, coloquei não. Ah, meu Deus do céu, não coloquei imagem. Pronto, aqui da Sicília, mas eu mostro aqui, ó. Sicília, né, da Córcega e da Sardenha. Aqui a Córcega, que foi onde nasceu Napoleão Bonaparte, gente. Napoleão Bonaparte ele era corso, ele nasceu nessa ilha da Córcega aqui, ó. Ilha da Sardenha, Sicília, Córcega e Sardenha. Essas três ilhazinhas aqui. Aqui a gente vê Córcega, sim, gente. Córcega foi onde nasceu o imperador Napoleão Bonaparte, né? O corso, né? Ele nasceu um ano antes, um ano depois, quando os franceses dominaram essa ilha da Córcega, que passou a ser, a ilha da Córcega passou a ser aí dos franceses, né? Então Napoleão Bonaparte era corso, nasceu aqui, ó. Tá bom? A ilha de Elba, onde Napoleão foi exilado pela primeira vez, né? Foi exilado pela primeira vez aqui na ilha de Elba, olhando, vim para cá, perto da França, da Córcega, onde ele nasceu. Vai ser uma outra história que a gente vai aprender isso no próximo ano só. Tá? Então, Cartago ela foi obrigada a pagar uma pesada indenização e a reconhecer o domínio romano sobre as ilhas da Sicília, da Córcega e da Sardenha. Vamos aqui para a Segunda Guerra Púnica. A Segunda Guerra Púnica, gente, ela foi travada quase em todo o território romano. Foi liderado pelo general Aníbal, o cartaginês, um fantástico general, um excelente general, que é falado sobre ele até agora. Então, Aníbal, ele não satisfeito, observou o Império Romano e acabou aí... Por que eu coloquei os elefantes? Eu não me lembro a quantidade de elefantes que Aníbal... Não me lembro agora. Mas eu sei que Aníbal invadiu o território romano com elefantes, que eram desconhecidos pelos romanos. E os elefantes, muitos morreram, né? Porque subiram ali os Alpes. Vou colocar a imagem aqui. Se desenvolveu quase todo o território romano, onde os romanos tiveram derrotas, várias e várias derrotas, né? Essa Segunda Guerra Púnica ela durou aí de 218 a 202 a.C., tá bom? Então, desenvolveu-se quase em todo o território romano. Os cartagineses foram derrotados na Batalha de Zama. Vou explicar para vocês como é que foi essa guerra. Então, gente, o general Aníbal, ele insatisfeito com o que tinha acontecido, ele acabou invadindo o território romano. Ele foi bem audacioso, ó. Coloquei um mapazinho aqui para você ver como eles chegaram. Olha aqui, ó. Aqui é Cartago, tá? Aqui é Cartago. Os romanos, eles acabam vindo pelo norte da África, passa aqui, né, pelo Marrocos, tudo tal, subindo aqui, ó, luta, vai batendo, vai lutando aqui, lutando, vencendo os romanos, invade, e essa vai ser travada em quase todo o território romano. O que acontece é o seguinte, o general Aníbal ele cometeu um erro muito grave. Ou seja, eles lutaram aqui, como você pode ver, batalharam aqui e deixaram sua costa desprotegida. Como a Sicília já pertencia agora a Roma, eles acabaram, os romanos acabaram invadindo Cartago e Aníbal ele foi obrigado a voltar
para defender o seu território. Então, ou seja, mas ele foi bem audacioso. Com elefantes aí, a maioria dos elefantes morreram, porque caíram dos penhascos ali, né? Onde lutou ali nos Alpes, né? Franceses ali, andando ali, o elefante não tem estrutura para isso. Ele foi com a quantidade, chegou com uma quantidade bem reduzida de elefantes, nem me lembro da quantidade mesmo. E ele foi invadindo aqui toda essa parte, como você pode ver, lutando, 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 lutando. Chega aqui, estão no território romano, as batalhas elas são bem duras mesmo, e os romanos acabam invadindo Cartago, e Aníbal, o general Aníbal, ele é obrigado a voltar, e ele é derrotado aqui na batalha de Zama, tá bom? Mas quase por um triz, os cartagineses não venceram essa guerra, tá certo, gente? Foi uma guerra realmente bem difícil entre Roma e os cartagineses. E também teve a Terceira Guerra Púnica. E depois da derrota de Aníbal, o que será que aconteceu com a grande Cartago? Aqueles que eram descendentes dos fenícios, hein, gente? Primeira batalha, a Guerra Púnica, travada no mar. Expliquei para vocês que foi uma novidade ali para a época, tá bom? A novidade de guerra foi travada no mar. O Roma lutou muito com a ajuda dos gregos, acabaram vencendo os cartagineses. Depois o general Aníbal, o general cartaginês Aníbal, decide invadir o território romano. Vai ali pelo norte da África, chegando ali pelos Alpes franceses, altas batalhas, vencendo batalhas, chega no território romano, não chegou em Roma, mas chega em território romano, bem próximo ali de Roma, e os romanos tiveram a estratégia de acabaram ali invadindo Cartago, e teve na Batalha de Zama, onde Aníbal ele foi derrotado. E depois da derrota de Aníbal, faltou a Terceira Guerra Púnica. Como é que será que ficou essa herdeira dos fenícios? Os púnicos, como os romanos ficaram? Será que eles deixaram quieto isso? Lutaram com os romanos. Será que venceram dessa vez? Terceira Guerra Púnica? Como será que foi essa batalha? Sobre esse assunto, eu vou contar para você na nossa próxima videoaula. Tá bom? Não vou contar agora não. Tá curioso para saber? Assiste a próxima videoaula, que eu conto tudo isso para vocês. Explico tudo para vocês, tudo bem direitinho. Tá bom? A nossa videoaula, gente, então vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? Um grande beijãozão para vocês aí. Muito obrigado por ter me permitido entrar na sua casa. Fique com Deus. Deus abençoe. E até a nossa próxima videoaula. Não perde não. Vai ser quente o assunto. Tá bom? Tchau!